Amém, irmãos? Vou pedir a compreensão dos irmãos hoje. Vou pregar sentado, porque deu um probleminha no joelho. Probleminha que eu brinquei com a minha mãe e falei, era o empurrãozinho que eu precisava para parar de correr atrás de bola. Mas amém, Deus está no controle de tudo. Vamos dar continuidade então, irmãos, nos nossos estudos aí, no livro de Mateus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, nós estamos. Hoje nós vamos ver dos versículos 17 até o 28. Mateus, capítulo 20, do 17 ao 28. O tema do nosso estudo de hoje, irmãos, é marchando para Jerusalém. Nesse trecho aqui nós vamos ver que Jesus estava fazendo isso. Ele estava literalmente marchando para a terra de Jerusalém, né? Para aquilo que nós já sabemos o que ele estava indo fazer, né? Ele estava indo para morrer. E assim como nós sabemos hoje, né? Ele também sabia disso, tá? E ele chamou os discípulos, né, para acompanhá-lo, como de praxe. E no meio do caminho ali algumas coisas acontecem, né? E nós vamos tirar algumas lições dessas coisas que acontecem no meio do caminho e daquilo que Jesus nos ensinou a eles ali naquele momento, né? E nos ensina também. Vamos ler o texto? Diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, que no caso era Tiago e João, tá? E adorando, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês será assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Irmãos, nós vemos aqui então que Jesus ele inicia a sua caminhada aqui em direção a Jerusalém, né? E essa é a marcha, a caminhada mais importante de todos os tempos. É uma caminhada cujo destino traria consequências eternas para a humanidade, né? E enquanto Jesus avança ali para o seu destino, né, com coragem, com fidelidade, no momento mais difícil da sua vida humana aqui, né, enquanto homem neste mundo, os discípulos, eles eram movidos pelas suas ambições, né, pelos seus interesses pessoais. Jesus caminha para servir a humanidade de algo que ele nem tinha obrigação de fazer, e os discípulos caminham atrás dele buscando status, buscando grandeza, buscando estar em um lugar de destaque. Quando Jesus anunciou lá pela primeira vez a sua morte, Pedro repreendeu, né? Lá no capítulo 16. Na segunda ocasião,
o texto de Mateus vai dizer, lá no capítulo 17, versículo 3, que os discípulos ficaram tristes. E agora, nessa terceira vez aqui, quando Jesus fala claramente, né, sobre o seu sofrimento, Tiago e João, né, incentivado por sua mãe, acaba buscando um outro tipo de situação para eles que os beneficiasse, né? E os outros discípulos, vendo aquilo ali, se sentiram traídos, ficaram indignados, conforme o texto diz. Bom, dessa vez aqui, irmãos, nessa terceira vez, Jesus é muito claro ao dizer o que vai acontecer com ele, né? Ele fala o que vai acontecer, onde vai acontecer, né? E como vai acontecer. É quando ele fala sobre a crucificação. E Mateus, ele é o único dos evangelistas a usar o termo crucificar, né? Isso destaca o caráter único e cruel da morte de Jesus. A crucificação não era um costume judaico. A crucificação era um método antigo, né, originado ali entre os fenícios, e era reservado para os escravos, para os estrangeiros e para os piores criminosos, das piores espécies. E Jesus foi submetido a esse tipo de morte. Então, a partir daqui, nós vamos olhar esse texto sob 3 perspectivas que revelam o coração de Jesus e a diferença que há no nosso coração, no coração humano, né? Bom, algo que nós já precisamos destacar e que nós não podemos nos esquecer nunca, irmãos, é que Jesus, ele não está sendo levado para a cruz por causa das circunstâncias da vida, por causa dos problemas, né? Porque a vida é assim mesmo. Não. Jesus, ele está cumprindo um plano eterno. Ele estava indo exatamente para onde ele deveria ir. E ele estava determinado. A cruz não foi um acidente no caminho de Jesus, irmãos. Jesus não era um coitadinho aqui da história. Ele era o rei tomando posse da coroa, sob a perspectiva do reino. Nada na morte de Jesus foi involuntário. Não houve um imprevisto, não teve algo que saiu do seu controle, nada. Nenhuma tentação de Satanás, nenhum apelo das pessoas ao seu redor, nem mesmo a dor terrível da cruz, dos açoites, da humilhação, nada disso afastou Jesus do seu propósito. Ele marchou para Jerusalém, assim como um rei caminha para a sua coroação. E nós devemos olhar então para a cruz, irmãos, como o trono da vitória de Cristo. O lugar onde ele derrota Satanás, onde ele derrota a morte, principados, potestades, o lugar onde ele glorifica o Pai e dá a sua vida em resgate de muitos, como o próprio texto nos ensina aqui. Só que para os discípulos, a ideia de um Messias crucificado era algo inconcebível, né? Não era algo que eles conseguiam admitir. Mesmo Jesus afirmando aqui para eles que ele ressuscitaria no terceiro dia, né? Pois bem, Jesus também se faz líder sobre os seus discípulos aqui. Jesus, ele ia à frente dos discípulos na caminhada. É uma imagem simples, né? Uma cena simples, mas que nos ensina, irmãos, que mesmo quando nós estamos sendo perseguidos, mesmo quando nós estamos passando por momentos de dificuldade em nossas vidas, Cristo vai à nossa frente. Cristo é quem nos conduz. Ele é o nosso guia, ele é o nosso líder. É os passos dele que nós estamos seguindo. Nós não estamos e não devemos viver segundo o nosso próprio entendimento, segundo aquilo que nós achamos ser o melhor. Nós precisamos seguir a ele. Ele trilhou o caminho antes de nós, irmãos. Ele venceu por nós, até mesmo a morte. Por isso, nós precisamos ter essa consciência de não temer as situações e as circunstâncias desse tempo, deste mundo. Porque aquele que nos guia é o mesmo que venceu a morte, que abriu o caminho da vitória. Ele continua sendo. Isso nunca vai mudar. Mateus, ele também relata o sofrimento de Jesus, né? Conforme o próprio Jesus diz, ele seria entregue aos religiosos. Os principais sacerdotes, os escribas, né? Os fariseus, todos eles conspiravam contra Jesus. Eles subornavam testemunhas
convenceram Judas a traí-lo, né? Jesus ele foi condenado à morte pelo Sinédrio. Era o tribunal judaico que tinha esse poder de julgar, mas não tinha o poder de executar a sentença. Por isso, então, ele é entregue aos gentios. O Sinédrio entrega Jesus a Pilatos, que mesmo reconhecendo falta de culpa em Jesus, a inocência de Jesus, ele cede à pressão da multidão e condena Jesus à cruz. Jesus foi humilhado, tiraram as suas vestes, zombaram dele, colocaram nele uma coroa de espinhos. Ele foi cuspido. Imagine só, irmãos, aquele que é o Criador do universo, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Senhor sobre toda a criação, sendo cuspido. Aquele que é adorado pelos anjos, que deixou a sua glória para estar neste mundo, sendo tratado dessa forma, foi açoitado, até chegar ao ápice de ser crucificado. E cada etapa desse sofrimento, irmãos, revela a profundidade da obediência e do amor de Cristo. Olha tudo que ele suportou por nós. Todos aqui já, imagino que a maioria já teve a oportunidade de assistir o filme A Paixão de Cristo. E segundo relatos, aquilo ali ainda não é nem 10% de fato do que Jesus sofreu. Então, é por isso que eu sempre repito isso. A gente não pode normalizar a obra de Cristo. A gente se acostuma no decorrer da caminhada a dizer, Jesus morreu por mim. E ele morreu mesmo. Mas nós não podemos nos acostumar com isso. Nós não podemos normalizar essa ideia. Nós não podemos fazer isso, irmãos, porque quando nós normalizamos essa ideia, faz parecer que Jesus não fez mais do que a obrigação dele. Faz parecer que foi pouco, que foi simples. E aí nós passamos a viver a nossa vida de qualquer jeito. Como se ele tivesse a obrigação de continuar nos abençoando. Não normalize o sacrifício de Jesus na cruz. Nós nos revoltamos tanto quando um inocente paga a culpa de alguém que é o culpado de verdade. Existe um culpado, mas a culpa está caindo sobre o inocente. Nós nos revoltamos com isso, nós não aceitamos. Nós fazemos protestos, nós vamos às redes sociais. Por que nós vamos normalizar o que Jesus fez? Um inocente que pagou pelo pecado e pela culpa de toda a humanidade. A morte de Jesus é isso, ela foi expiatória, ela foi substitutiva. Jesus não morreu como um herói, irmãos. Jesus morreu como redentor. Ele deixou claro o propósito da sua morte. Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No original, esse termo resgate, ele significa o preço pago para libertar um escravo. Percebe o peso que tem isso? O resgate, dar a sua vida em resgate de muitos. Dar a sua vida para pagar, para libertar esses que são escravos. Escravos de quê? Do pecado nós éramos. Com a sua morte, Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Nos comprou com o seu sangue. Ele não apenas tornou a salvação possível, irmãos, mas ele realizou de forma eficaz. A sua morte foi substitutiva, era para ser nós. E ele tomou o nosso lugar naquela cruz. E não só isso, ele venceu. Jesus não apenas anunciou a sua morte ali, ele também falou sobre a sua ressurreição. Ele sabia que ele passaria por um momento extremamente difícil, pelo vale da sombra da morte. Mas ele tinha certeza também que nem isso iria detê-lo. Quando Jesus ressuscita, ele quebra o poder da morte. Ele abriu o sepulcro de dentro para fora. E aí ele faz da sepultura
uma passagem para a vida eterna. Como Paulo declara lá em 1 Coríntios 15, 54, tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, nós não conhecemos, jamais conheceremos ninguém que triunfou sobre a morte. Ele triunfou. E ele fez isso para nos dar vida. Vida com abundância e vida eterna. Amém? Mas enquanto Jesus falava, né, sobre tudo isso que ele passaria, é impressionante, irmãos. É por isso que eu falo que nós não podemos normalizar. Jesus tinha falado 3 vezes já sobre isso. A primeira vez, Pedro repreendeu ele. Depois foi repreendido por Jesus. A segunda vez, os discípulos ficaram tristes. Agora, na terceira vez, eles ignoraram completamente o que Jesus estava falando. Jesus estava falando que ele seria entregue aos seus inimigos, aos seus perseguidores, melhor dizendo. Seria açoitado, seria perseguido, seria morto. E aí, a mãe de Tiago e João aparece na história preocupada com um lugar de honra para os seus filhos. Pouco se importando para aquilo que Jesus estava falando. Jesus estava acabando de falar que ele estava indo para morrer. E os abençoados estavam preocupados com um lugar de honra para eles. Irmãos, quantas vezes nós fazemos isso? Nós estamos preocupados com o lugar de honra. Onde nós seremos colocados. Como nós seremos vistos. Quanto de destaque nós teremos em nossas vidas, na nossa caminhada. Enquanto Cristo que foi crucificado pelos nossos pecados está sendo esquecido por nós. O mestre caminhando para o sacrifício. E os seus seguidores discutindo, querendo ver quem seria o maior. É uma passagem, irmãos, que revela que mesmo após os 3 anúncios da sua morte, né, de Jesus ali, os discípulos ainda não tinham compreendido o significado da cruz. E nós estamos em vantagem nesse quesito. Porque todos nós já entendemos o significado da cruz. Nós temos a Bíblia em nossas mãos que mostra exatamente como foi. Isso precisa servir, de alguma forma, para nos mostrar algo. Para nos fazer entender. Tiago e João ali, influenciados por sua mãe, né, se aproximam de Jesus com um pedido ousado, né? Que um deles se assentem do lado direito, outro do lado esquerdo, no reino. É um pedido ambicioso. A mãe de Tiago e João, né, que eram os filhos de Zebedeu, no caso, movida muito provavelmente ali por um instinto materno, né, desejando o melhor para os seus filhos, se prostrou ali diante de Jesus, talvez com um sentimento puro, verdadeiro, genuíno, mas ainda assim errado. Se prostra diante de Jesus ali para fazer um pedido pelos seus filhos, né? Foi um gesto de adoração misturado com um grande interesse pessoal. Porque ela se prostra, né, mostrando que ela está diante do rei. Ela está em atitude de adoração ali. Mas o que estava brotando do seu coração não era adoração, era ambição. Ela queria garantir para os seus filhos os melhores lugares ao lado de Cristo. A ideia deles, irmãos, era de que Jesus estava prestes a estabelecer um reino terreno. E por causa disso, eles buscavam ali uma certa segurança, poder, um status, né, para poder governar junto com Cristo. Isso nos mostra, irmãos, como é fácil de nós confundirmos o serviço para Deus com a busca por prestígio, por mérito, por honra, né? É muito possível, assim como a mãe de Tiago e João, nós nos ajoelharmos diante de Jesus e ao mesmo tempo estarmos movidos pelas nossas ambições. O coração humano é capaz de fazer isso, ele é capaz de disfarçar o seu egoísmo sob uma aparência de devoção, de piedade. Isso é a nossa religiosidade, muitas vezes falando mais alto. Nós temos trejeitos de adoradores,
falamos como um adorador, nos prostramos diante do Senhor como adoradores. Mas o nosso coração, muitas vezes, não é o coração de um adorador, que o adora em espírito e em verdade. Mas Jesus repreende, então, essa postura deles, né? Jesus, ele responde com sabedoria, ele diz assim no versículo 22, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou para beber? Aqui, o cálice, no caso, irmãos, é uma figura que Jesus usa para falar do seu sofrimento, da morte que ele enfrentaria, do tormento que ele enfrentaria. E aí, Tiago e João, grandões ali diante do pedido que eles tinham feito, né? Não, a gente pode suportar sim, Jesus. Como que não? Claro que sim. E aí é quando Jesus diz que eles realmente participariam do sofrimento de Jesus. Talvez não como eles imaginassem, mas eles participariam. Sabe por quê? Tiago, por exemplo, foi o primeiro apóstolo a ser perseguido e morto por causa do evangelho. Bebeu do cálice de Cristo. João também foi perseguido, foi exilado. Também bebeu do cálice de Cristo. E Jesus mostra para eles ali então que conceder lugar de honra não dependia dele, mas do Pai que os preparou. É óbvio que essa é uma ideia, né, que nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos falar novamente a questão dos galardões, entrar nesses méritos, né? E nós sempre precisamos nos lembrar também que Jesus, por mais que seja Deus, naquele momento ele estava como homem ali falando com eles, né? É por isso que muitas vezes, em algumas ocasiões, quando chamam Jesus de bom, ele mesmo fala que ele não é bom, que bom é o Pai que está no céu, né? Porque naquele momento ele está na figura de homem. E em hipótese alguma, ele gostaria que a figura de um homem fosse comparada à figura de Deus. Junto do Pai, ele é Deus. Bom tanto quanto. E essa resposta de Jesus, irmãos, mostra então que no reino de Deus as posições pouco importam e elas não são conquistadas por favoritismo, por pedidos pessoais, mas pela vontade soberana de Deus. É Ele quem define. É Ele quem dita as regras. O verdadeiro caminho para a glória, irmãos, passa pelo sofrimento e pela humildade. Jesus não chegou na glória eterna sem passar por um caminho de sofrimento. Os apóstolos, como eu acabei de citar, não chegaram à glória sem antes passarem por um caminho de sofrimento. Eles passaram. Por isso, irmãos, nós não temos o direito de pensar que conosco tem que ser diferente. Fazemos tão pouco pelo Evangelho, irmãos, se comparado ao que essas referências que nós temos aqui fizeram, que deram as suas vidas literalmente por amor a Deus, pelo Evangelho. Eles se entregaram tudo que tinham, tudo que eram, por amor a Cristo. Morreram por amor a Cristo. Não estou dizendo que todos nós precisamos sair daqui, lá para o Oriente Médio, sair gritando que Jesus é o Salvador. Não é isso, irmãos. Mas nós precisamos entender que muitas vezes o vale da sombra da morte passará diante de nós. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Tempo de guerra, tempo de paz. Não dá para nós pularmos nenhum nem outro. E aí existe também algo para ser destacado nesse trecho, né? Que é a reação dos outros discípulos. Quando os outros discípulos perceberam o que estava rolando ali, o que estava acontecendo, né? Mas como assim eles estão querendo esse lugar de destaque aí, né? Não está certo isso aí, não? Eles ficaram indignados, o texto diz, né? Só que essa indignação, irmãos,
também não tinham uma raiz bacana. Não era uma indignação aqui por causa de uma humildade ferida, com um sentimento de correção para com os outros amigos e irmãos deles ali naquele momento, né? Era um sentimento de inveja. Um sentimento de querer eles também terem o privilégio. Eles se irritaram, não por causa que o pedido era errado, mas porque eles gostariam de ter feito primeiro o pedido. Eles estavam todos com esse mesmo foco. E essa disputa, irmãos, mostra como que o orgulho, ele pode contaminar até os relacionamentos mais próximos. Aqueles que deveriam, obrigatoriamente, refletir a unidade e o amor do reino, eles estavam divididos entre eles por causa da ambição. Irmãos, isso acontece tanto nos nossos dias, irmãos. Placas de igrejas se dividem numa busca incessante para ver quem é mais, quem cresce mais, quem chega mais longe, quem tem maior alcance. Quando na verdade não estou dizendo que todos deveriam estar reunidos no mesmo salão, antes tivéssemos essa condição, né, de fazer isso, se o nosso orgulho permitisse, mas todos precisam estar buscando refletir a unidade e o amor do reino. É o que Jesus fazia. E não estarmos sempre em disputas, irmãos. Os pastores estão aqui e talvez nem deveria tocar nesse assunto, mas eles sabem o quanto é difícil fazer uma reunião entre pastores numa cidade pequena como a nossa. E não é só falando da nossa cidade, não. É geral, eu converso com amigos de outras cidades que também falam as mesmas coisas. É sempre um querendo puxar a sardinha para o seu lado, o outro querendo puxar para o dele. É sempre isso. Quando nós deveríamos estar agindo em unidade, em amor, em comunhão uns com os outros, em prol do mesmo propósito. Se uma vida lá fora for alcançada por Jesus e salva, e passar a frequentar esta ou aquela igreja, pouco importa. O que importa é uma vida estar sendo salva. Esse é o motivo da nossa existência, irmãos. Viver para que outras pessoas alcancem a salvação também em Cristo Jesus. Não é para encher a nossa igreja, o nosso templo. É fato que uma igreja disposta a viver dessa forma, receberá muitas pessoas. É uma consequência lógica. Mas esse não deve ser o objetivo do nosso coração. Em momento algum. E depois disso, então, depois de trazer essa correção, né, da ambição dos discípulos, da mãe dos discípulos, né, Jesus ele aproveita aquele momento, então, para ensinar agora sobre o verdadeiro significado de grandeza no reino. Ele mostra, então, que existem duas maneiras de se medir a grandeza. Primeiro a do mundo, a dos homens, e a grandeza de Deus, né? E essas duas formas de se medir, elas seguem caminhos completamente opostos. Jesus ele começa explicando então como que o mundo entende a grandeza. Assim como muitos hoje, né, os discípulos eles estavam ali cometendo o erro de se inspirar em modelos errados. Qual que era a inspiração ali dos discípulos para pedir? Como nós falamos, eles tinham em mente que Jesus reinaria neste mundo. Era um reino terreno que ele iria estabelecer. E eles admiravam muito a autoridade, o prestígio dos governantes romanos. Eles queriam ter aquele mesmo poder, ter a sensação de mandar um pouco, sabe? Homens que usavam ali do poder para dominar, para ter benefícios próprios, né, sobre os outros. Por quê? Porque no mundo, irmãos, ser grande significa isso. Significa ter poder, ser servido, exercer domínio sobre as pessoas. As pessoas buscam posições elevadas, né? Seja em suas carreiras, seja nas igrejas também. Muitas vezes para poder se impor, para impor a sua vontade, o seu modo de pensar, para controlar as pessoas ao seu redor. Porque dessa forma, muitas vantagens pessoais serão alcançadas.
É uma forma de grandeza que é movida pelo egoísmo, né? Pelo orgulho, não pelo amor, pela misericórdia. O mundo vê o poder como meio de autopromoção, mas no reino é exatamente o contrário. No reino de Deus, a lógica ela é invertida. Jesus disse assim, nos versículos ali 26 e 27, entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo. A verdadeira grandeza, irmãos, segundo Jesus, está no serviço. E o nosso maior exemplo é Ele, que deixou sua glória, como nós já falamos, deixou seu trono, deixou ali um lugar onde ele era adorado constantemente, venerado constantemente, assumiu a figura humana para sofrer, para servir, e não para dominar. Irmãos, e é interessante isso porque ele já tem o domínio de todas as coisas. Mas nunca foi do interesse dele exercer esse domínio. O caminho da grandeza, irmãos, passa pela humildade. O valor de uma pessoa no reino não se mede pela quantidade, pela grandeza, pelos recursos. Se mede pelo quanto ela serve aos outros. Mas com o coração íntegro. Não só para ser visto, para ser notado. No reino governado por Cristo, a grandeza, ela é conquistada seguindo o caminho oposto do mundo. Nos doando, nos entregando, investindo a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos em favor dos outros, para a glória de Deus. Jesus, aqui nesse trecho, ele usa duas palavras muito importantes para descrever esse espírito. Ele fala sobre ser servo e sobre ser escravo. O servo, irmãos, ele vive para atender a necessidade dos outros. E o escravo, ele pertence inteiramente ao seu Senhor. Isso é o discípulo de Cristo. Alguém disposto a servir, sem reservas. Esse é o padrão de Deus em toda a Escritura, irmãos. Antes de alguém ser colocado em uma posição de governo, de liderança, precisa aprender a servir. Foi assim com José, que serviu na prisão antes de governar o Egito. Foi assim com Moisés, que pastoreou as ovelhas ali antes de conduzir Israel. Foi assim com Josué, que foi servo de Moisés antes de liderar o povo. Foi assim com Davi, que também cuidava do rebanho ali, das ovelhas, antes de se tornar rei. Não dá para pular etapa, irmãos. E quando assumimos uma condição de liderança, de governo, precisamos ser ainda mais servos, como Cristo. Antes de exercer qualquer autoridade, irmãos, nós precisamos saber o que significa estar sob a autoridade. Se nós não sabemos ser submissos aos nossos líderes, nós não temos capacidade de liderar, em hipótese alguma. Porque quem não aprendeu a obedecer, também não aprende a liderar. Vai impor uma liderança que não será saudável. A grandeza, Jesus ele vai exemplificar o que é a grandeza. E ele mostra que o maior exemplo é ele mesmo, né? Ele é o Criador, o Senhor do universo, o Rei dos reis, no entanto, se fez servo. Irmãos, quem somos nós na fila do pão para nos negarmos a servir a Deus? Quem somos nós? Se Ele, que é o Criador de todas as coisas, Senhor do universo, o Rei dos reis, veio a este mundo para servir e não para ser servido. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É o que ele mesmo diz no versículo 28.
Jesus viveu toda a sua vida neste mundo em serviço. Sendo Senhor, ele lavou os pés dos discípulos. Sendo Deus, ele andou entre os homens, curando enfermos, libertando os oprimidos, acolhendo os pecadores. Ele usou o seu poder, irmãos, não para benefício próprio, mas para aliviar o sofrimento dos outros. Como nós vimos, o único momento que Jesus usou o seu poder em benefício próprio foi quando ele foi cobrado do imposto do templo, né? Que ele não tinha nenhuma moeda para pagar o imposto do templo, nem ele, nem Pedro. E aí ele faz um milagre ali, fala para Pedro pegar um peixinho lá, abrir a boca do peixe, que a moeda ia estar lá, e tudo aconteceu. Foi o único momento. E não foi para ostentar. Foi simplesmente para ser um bom exemplo. Para mostrar que ele também cumpria com as regras, com as leis deste mundo, impostas sobre ele. Diante do fato, irmãos, de que no reino de Deus, o próprio rei é servo, esse título de grandeza pertence àqueles que, inspirados pelo exemplo de Cristo, vivem livre e alegremente, servindo uns aos outros. Nós somos chamados para isso, irmãos. Eu gostaria de fazer algumas aplicações rapidamente. A primeira delas é que o discipulado verdadeiro exige seguir Jesus até a cruz. Jesus foi para Jerusalém sabendo que ele enfrentaria humilhação, sofrimento e morte. Ele sabia que a salvação do mundo dependia da sua obediência. E ele não recuou. E essa entrega voluntária, irmãos, revela que o verdadeiro discipulado não é sobre conforto, mas sobre compromisso. Nós sabemos o que deve ser feito, e é isso que precisa ser feito. Seguir a Cristo é aceitar esse caminho de renúncia e de obediência, mesmo quando esse caminho nos conduz à dor, a abrir mão de muitas coisas. Nós vivemos em uma geração, que busca um cristianismo sem cruz. Uma fé que promete bênçãos sem arrependimento. Que promete prosperidade, glória sem sofrimento. Só que o que Jesus diz lá no capítulo 16, versículo 24, que nós já estudamos? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O discipulado que não passa pela cruz, ele é raso, ele é superficial, porque ele ignora o coração do evangelho. Porque a cruz também representa, irmãos, a morte do nosso eu, do nosso orgulho, do nosso ego. A cruz não é um acessório decorativo que nós usamos pendurado no pescoço. A cruz é o centro do evangelho. Representa o que significa o evangelho. E nós não podemos nos esquecer. Porque, irmãos, cada passo em obediência que nós dermos é uma forma de dizer ao Senhor que seja feita a tua vontade e não a minha. É nessa jornada que nós descobrimos o poder transformador de Cristo. O poder do amor que vence o medo, que sustenta o servo e que dá sentido ao sofrimento. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, irmãos. Mas o sofrimento, ele é pedagógico, como nós já vimos aqui em uma outra oportunidade. Ele nos ensina. Ele nos amadurece. Em segundo lugar, a ambição espiritual precisa ser substituída por rendição e por humildade. A mãe de Tiago e de João se ajoelhou diante de Jesus, mas para fazer um pedido que revelava mais interesse pessoal da parte dela. E essa cena é um retrato do nosso coração. Revela muitas vezes o que nós somos. Muitas vezes nós nos prostramos diante de Cristo, de fato, mas com as intenções erradas. Nós pedimos bênçãos, só que nós queremos o controle.
Nós buscamos a vontade de Deus, mas nós insistimos na nossa. Nós oramos entregando algo nas mãos dele, e quando nós falamos amém, nós já pegamos de volta. Não dá nem tempo. É possível, irmãos, muito possível, se ajoelhar no lugar certo, mas com a ambição errada, com o motivo errado. A resposta de Jesus é: vocês não sabem o que estão pedindo. Muitas vezes é isso que Jesus está nos respondendo nas nossas orações. Não, meu filho, você não sabe o que você está me pedindo. Você não tem ideia do que você está me pedindo. E Ele tem nos livrado de coisas que nós estamos pedindo para Ele, pensando que era o melhor para a nossa vida, irmãos. Olha como Ele é bom. Olha como Ele é maravilhoso. Nós nem sabemos. E Ele está nos livrando de coisas que nós estamos desejando, achando que seria o melhor para nós, mas que está muito longe de ser. Que talvez seria exatamente aquilo que nos tiraria da presença dEle de uma vez por todas. Quem quer reinar deve aprender a servir. Quem quer ser exaltado deve primeiro se humilhar. E uma fé madura, irmãos, não busca por posição, busca por submissão. Quando nós entregamos os nossos desejos à vontade de Deus, é quando nós encontramos descanso. É dessa forma que nós aprendemos que o discipulado não é um caminho de promoção pessoal, mas de transformação espiritual de quem nós somos, de mudança de mente, mudança de rota. E por último, a verdadeira grandeza está em servir como Cristo serviu. Enquanto o mundo mede a grandeza pelo poder que nós temos, pelo domínio, pela influência que nós temos, Jesus redefine a grandeza falando de serviço e de entrega. Quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Irmãos, a nossa mente, o nosso coração sangra ao ouvir isso de Jesus. Porque nós não queremos. Nós queremos ser servidos. Nós queremos alcançar lugares de destaque. Por mais que às vezes a gente fale, não preciso disso não, eu sou uma pessoa humilde, eu não vim de um lugar assim. Existe uma ambição dentro de nós. Porque é um lugar, irmãos, de fácil adaptação, tá? Quando você começa a ser servido, você se acostuma facilmente com isso. Quem não gosta de ser servido? Quem não gosta de ter as coisas na mão, as coisas resolvidas, chegar, está tudo pronto? Todo mundo gosta. No reino, irmãos, servir não é sinal de fraqueza. É um sinal de maturidade espiritual. A glória do cristão não está em ser servido, mas em seguir o exemplo de Cristo, que lavou os pés dos seus discípulos. Irmãos, olha o que Jesus fez. Olha as coisas que Jesus se submeteu. De novo, quem somos nós para recusar viver de maneira a seguir o exemplo dele? O serviço cristão, irmãos, não é um ato pontual. Não é que eu de vez em quando eu vou lá, eu ajudo, eu faço, eu sirvo algumas pessoas de vez em quando, né? Eu faço uma boa ação aqui, outra ali. O serviço para nós, igreja, não é algo pontual. É um estilo de vida. Nós precisamos ser o serviço. Não estamos falando, irmãos, aqui de ativismo. Não é isso. Nós estamos falando aqui de um coração transformado que ama servir, que sente prazer em servir. Não que faz por obrigação, só para os outros falarem, verem, ou então para ninguém encher o saco, né? Quando a igreja entende, irmãos, isso,
ela deixa de competir por posição, de se preocupar com aquilo que não precisa se preocupar, e ela começa a cooperar na missão. Porque servir, irmãos, não é uma tarefa reservada para uns ou outros, não. Não é só para os líderes, para os integrantes de ministério, é para todos. Todos os que... Você foi resgatado pela graça? Se você foi resgatado pela graça, você foi chamado a servir. Servir é amar de forma prática, é refletir Cristo no cotidiano. Quem serve como Jesus, irmãos, revela ao mundo o coração do Evangelho. É um testemunho vivo. Então nós concluímos, irmãos, entendendo que essa marcha de Jesus para Jerusalém não foi apenas o caminho da cruz só de Jesus. É o modelo do caminho que o discípulo precisa seguir. É o modelo do caminho que nós somos chamados a trilhar. Essa aparente contradição da graça, né, que revela que o rei serviu e o justo morreu, na nossa mente pode não fazer sentido, né? Mas isso precisa, como eu disse, isso precisa nos constranger, para que nós estejamos dispostos a viver da mesma forma, nos lembrando sempre que o rei veio para servir, que aquele que é justo, sem pecados, morreu pelo pecado de muitos. Cristo é o centro dessa jornada, desse caminho que nós estamos seguindo. Aquele que marchou por nós, à nossa frente, morreu em nosso lugar, irmãos. Ele nos chama agora a segui-lo pelo mesmo caminho de humildade e de serviço. Porque servir a Cristo é marchar na direção contrária do mundo. Só que também é marchar rumo à glória verdadeira, que é estar eternamente com Ele no céu. Amém?